Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso quarto estudo sobre o significado teológico das partes do corpo na Bíblia. Nosso quinto vídeo, o primeiro é a introdução, e já fomos olhando várias partes importantes do corpo e nós já estamos completando a cabeça. Já olhamos o cabelo, a testa, os olhos, os ouvidos e a face como um todo, e hoje nós vamos olhar o nariz e a boca, tanto em Deus quanto no homem. O que os textos bíblicos trazem para nós sobre isso, para que nós possamos entender melhor a nossa Escritura. Para quando você pegar a sua Bíblia, você ter mais condições de entender os textos. Às vezes, para estudar a Bíblia, você precisa estudar o texto, aquilo que está ali. E às vezes você tem que estudar temas gerais. Como nós já estudamos uma introdução geral à Sagrada Escritura, em 5 vídeos, como nós já vimos o aspecto teológico dos números na Bíblia, nós estamos vendo agora as partes do corpo, vamos fazer um estudo também sobre as cores, depois sobre o mundo na Bíblia, como que o mundo reflete a Bíblia teologicamente. Isso tudo vai nos dando elementos para entendermos melhor a Bíblia. E aí quando a gente pega um livro em específico, fica mais fácil da gente degustar. E a gente consegue captar melhor aquilo que o texto tem a nos apresentar. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Esteja junto com a gente, passo a passo, nesta obra de evangelização. Queremos levar a palavra de Deus de forma simples e descomplicada ao maior número de pessoas. Ajude-nos, colabore conosco. Quarta parte do nosso estudo: nariz e boca. Vamos começar olhando o nariz, que às vezes também é chamado de narinas. Os antigos não tinham o conhecimento que nós temos hoje de medicina e do corpo humano. Alguns povos até era complicado eles mexerem em cadáver, então para conhecer o corpo. Para eles, a vida existia enquanto se respirava. Respirou, tem vida. Parou de respirar, não tem mais vida. Um bebê era considerado vivo quando dava o seu primeiro respiro, inspirasse o ar e chorasse. Bem como uma pessoa só era considerada morta quando parava de respirar. Às vezes eles até colocavam uma plaquinha de metal para ver se estava saindo, sabe aquele embaço que fica quando a gente vai. Às vezes, se você colocar um vidro perto, um espelho, fica alguma coisa. Eles colocavam para saber, parou de respirar. Porque às vezes a pulsação estava muito pequena. Então, no último expiro, a morte respirou pela última vez. Com isso, eles foram deduzindo que a alma, que é aquilo que dá vida ao corpo, estava na respiração. Então, a alma era ar. Por isso que quando você vai estudar essa parte do Espírito Santo e tudo mais, você tem a pneumatologia. E o pneu também é ar. Então, aquilo que nos dá vida é ar. Pneuma. Então, a vida entrava pelo nariz. Aí a gente pega lá em Gênesis, quando Deus fez o bonequinho, modelou o boneco e fez o quê? Suspirou, respirou, soprou no nariz do bonequinho. E ele passou a ter vida. Então, a vida entra pelo nariz e sai pelo nariz. No último suspiro, quando a gente morre. E nós vamos agora olhar como que o povo de Deus entendia a questão do nariz, que é o órgão do olfato e da respiração, sobre Deus. E depois sobre o homem. Vamos ver os significados teológicos do nariz em relação a Deus. A gente começa os textos bíblicos lá no Gênesis falando que Deus sopra o hálito de vida no boneco de barro, bem em suas narinas, dando-lhe alma. Também o respirar, o odor desagradável pode ser um sinal de algo ruim ou de estragado, bem como respirar, sabe? Sentir o cheiro de algo agradável é bom. Então o povo queimava incenso e gorduras de animais a Deus. Então nós vamos olhar o nosso primeiro texto bíblico, que é Gênesis 2:7, quando Deus sopra o hálito da vida.
Gênesis 2:7. Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhes nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Então aqui nós temos esse texto que é tão bonito, tema do nosso próximo estudo, Gênesis 1-11, quando a gente vai estudar isso daí. No segundo relato da criação, Deus modela o homem a partir da argila, sopra o sopro da vida, esse hálito da vida, e o homem passa a existir, tem vida. Muito bonito. Ah, mas é o nariz de Deus? Não, mas é Deus em relação ao nariz do homem. Então a gente vai olhando como que Deus tem essa sensibilidade com o homem. E, por incrível que pareça, tem gente que acha que o ato criador de Deus cessou por ali. Não. O ato criador de Deus continua até hoje. Deus continua criando as coisas. Na própria forma evolutiva que nós temos na natureza. Estamos em contínua evolução. E Deus, ele é, o início de todo esse processo evolutivo. Vamos ver mais um texto. Jó 27, de 1-4. Jó continuou a dizer: pelo Deus vivo que me nega a justiça, pelo Todo-Poderoso que me enche de amargura, enquanto eu puder respirar, o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, os meus lábios não dirão falsidades e a minha língua não pronunciará mentira. Enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, ou seja, enquanto Deus estiver dando vida. Então aqui a gente percebe bem claramente que a obra criadora de Deus, ela é contínua. Assim como Jesus também vai falar, meu Pai não descansou até hoje, ele continua a fazer as obras da criação. Porque aí entrava o debate muito grande do sábado. Quer dizer, Deus parou, fez durante 6 dias e no 7º dia descansou. Não, aqui fala-se que Deus continua, seguidamente a sua obra de criação. Para agradar o nariz de Deus, o povo queimava incenso e gorduras de animal nos seus cultos, nos seus holocaustos e assim por diante. E procurava com isso acalmar a irritação de Deus. Então mandava um cheiro, um odor gostoso do incenso, por exemplo, ao céu, e isso agradava e acalmava a Deus. Só que isso daí tem um lado correto da celebração, mas um lado incorreto, quando ele é fruto da injustiça. Então, os profetas vão denunciar severamente esse povo que comete injustiças no seu dia a dia, mas depois vai lá e queima grandes bezerros, incensos caros para Deus, como que falando assim, do dinheiro desonesto que eu ganhei, eu estou dando uma parte para agradar a Deus. Agradamos a Deus com a justiça, com o amor e com a verdade. No templo de Jerusalém era comum a queima de incenso e de holocaustos para acalmar a Deus. Mas o dinheiro para compra disso daí era fruto de injustiça. Vamos olhar 2 textos. Malaquias 1:10. Ah, se houvesse alguém de vocês para fechar as portas do templo, a fim de que o meu altar não fosse aceso em vão. Vocês não me agradam mais, diz Javé dos exércitos. Eu não aceito a oferta de suas mãos. E o segundo texto, Isaías 1, de 10-15. 1, 2, 3. Escutem a palavra de Javé, chefes de Sodoma, prestem atenção ao ensinamento de nosso Deus aos chefes de Gomorra. Esses 2 textos, eles são bastante pesados. Ah, se houvesse alguém de vocês para fechar as portas do templo. Ou seja, aquilo que eles estavam fazendo era tentar agradar o nariz de Deus, com coisas materiais, a oferta material, mas a vida deles estava cheia de pecado. Vocês não me agradam mais, diz Javé dos exércitos. Eu não aceito a oferta de vocês. E o próximo texto, ele é mais pesado ainda. Escutem a palavra. Quem são os chefes de Sodoma que estão ali. Prestem atenção aos ensinamentos de nosso povo. Ou seja, aqueles que são pessoas ricas que estão dirigindo o povo. Quem me interessa a quantidade do seu sacrifício? Ou seja, não adianta querer agradar o nariz de Deus se a nossa prática cotidiana não é a de amor, de esperança, daquilo que nós temos que fazer para sermos pessoas melhores. Não gosto do sangue de bois, de carneiros e cabritos. Quer dizer, não adianta nada você fazer o culto dissociado de uma vida cheia de coisas erradas.
de atitudes erradas, de apoio a pessoas erradas. Isso tanto política quanto religiosamente. Às vezes, de querer coisas que não trazem vida. Eu detesto lua novas e solenidades, ou seja, a lua nova era o momento das festas. Eu não gosto disso. Tá? Quando vocês erguem as mãos para mim, eu desvio o meu olhar. Ou seja, querer agradar o nariz de Deus sem a vida de doação não vale nada. Isso, gente, acontece até hoje. Muita gente fazendo novena, muita gente fazendo promessas, mas no dia a dia não vivendo legal. Não agradamos a Deus com as nossas promessas, não agradamos a Deus às vezes com as nossas novenas. Agradamos a Deus sim, com a nossa vida de oferta, de amor, de carinho, de doação, de sacrifício. Aí sim agradamos a Deus. Vamos continuar. Nós já vimos os textos sobre Deus. Que Deus assopra no nariz e que Deus não gosta das nossas ofertas só para agradá-lo. O incenso. Ele quer a nossa vida de doação. Mas Deus, quando uma oferta vem de alguém que tem vida, Ele gosta muito. Deus gosta de um incenso numa missa onde o povo está comprometido com a vida. Vamos agora olhar como que os textos bíblicos falam sobre o nariz dos homens. O nariz do homem. O nariz do homem, e da mulher principalmente, pode ser fonte de beleza. Nós vamos olhar novamente Cântico dos Cânticos e ver como que ele fala do nariz da amada, comparando a Torre do Líbano, que era algo muito poderoso, onde o Líbano, uma grande nação naquele momento, tinha a sua organização. Cântico 7:5. Seu pescoço, uma torre de marfim, seus olhos, as piscinas de Ezebom, junto às portas de Bet-Rabim. Seu nariz como a torre do Líbano, voltado para Damasco. Vocês lembram que eu falei que lá naquele tempo o homem galantear uma menina com esse discurso era lindo. Seu pescoço uma torre de marfim, seus olhos uma piscina de Ezebom. Seu nariz como a torre do Líbano voltado para Damasco. Vocês lembram que ele falou com os cabelos dela como as cabras nas montanhas de Galaade? Gente, hoje não funciona. Naquele tempo funcionava e muito bem. Então o nariz, biblicamente, pode significar beleza. Hoje, muita gente tira sarro do nariz dos outros. Gente, nariz é nariz e não importa o tamanho, o formato, nós criamos padrões de beleza. Naquele tempo, um nariz bonito era um nariz grande, porque era comum. Hoje é o nariz todo... Isso muda de tempo por tempo. E o que é hoje, daqui 20 anos, pode ser um pouquinho diferente. Para nós, o que importa não é isso. A beleza exterior, gente, é de menos. Deus quer saber da beleza interior. O povo estava fazendo grandes rituais e Deus falando que virava os olhos. E às vezes uma pequena celebração doméstica muito simples, Deus se agrada. Então, não é o externo, mas o interno. Inclusive, quando a gente ver a boca, a gente vai ver isso. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca que nos contamina. Nós vamos agora olhar que colocar uma argola no nariz era um enfeite naquela época. Hoje os famosos piercings, né? Gênesis 24:22. Quando os camelos acabaram de beber, o servo pegou um anel de ouro que pesava 5 gramas e colocou nas narinas dela. Aqui a gente vê bem claramente como que era um enfeite. Olha, estou te dando um agrado, colocando uma argola de ouro, um anel de ouro nas narinas. A argola no nariz já é sinal de submissão. Agora o anel é sinal de enfeite. Vamos para mais um texto. Colocar uma argola no nariz, como eu acabei de falar, era um controle da pessoa. Tá? Aqui é para controlar a revolta contra Deus, por exemplo. Que um controle de comportamento. Um anel igual de um animal, de um cavalo que se coloca e puxa para onde quer. Segundo Reis 19:28. Por que você se agita contra mim e seu atrevimento chega aos meus ouvidos? Eu vou colocar a minha argola em suas narinas e o meu freio na sua boca. Vou fazer você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Aqui, o anel no nariz é um enfeite. Porém, a argola no nariz é um controle.
Você foi para lá, eu puxo e você vai vir porque você não consegue resistir à dor que causa ter uma argola no nariz e você tem um controle de comportamento. Vocês já ouviram falar de nariz empinado? Uma pessoa arrogante, cheia de orgulho? Então, o nariz também pode significar isso. Arrogância, orgulho. Esse nariz empinado de quem olha os outros de cima. Salmo 75, versículos 4 e 5. Digo aos soberbos que não sejam arrogantes, e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem falem com insolência. Oh, meu Deus, parece que esse texto foi escrito para hoje. Por isso que a Bíblia é interessante. Às vezes, 2.500, 2.700 anos, estamos aí. As coisas mudaram, gente. Hoje nós temos celular, temos essa tecnologia. Naquele tempo não tinha nada disso. Só que os problemas humanos continuam igual. Orgulho, soberba, o mandar. Isso é humano. E podem surgir novas tecnologias e esses problemas continuarão iguais. O mau cheiro, né? Você sentir o mau cheiro de um cadáver, de um excremento, é sinal de miséria humana, de limitação, de finitude. Segundo Macabeus 9:10, aquele que pouco antes parecia capaz de tocar as estrelas do céu, agora ninguém era capaz de o carregar, por causa do mau cheiro insuportável. Daqui o sinal de finitude, o cheiro que exala e que o nosso nariz não é capaz de suportar. Mesmo os arrogantes, né? Aquele que era capaz de tocar as estrelas do céu, ou seja, alguém muito poderoso, agora morreu e se tornou igual a todos. Vamos agora olhar um resumo do nariz, tanto para Deus quanto para o homem dentro dos seus significados teológicos. Deus soprou o hálito de vida, continua a soprar, rejeita o odor da oferta sem conversão. Então a gente pode subentender que ele aceita o cheiro agradável da oferta da conversão, do suor, das lágrimas daquele que sofre por amor e dedicação. Já o homem, fonte de beleza para as mulheres, um enfeite, um anel no nariz é sinal de enfeite. Já uma argola no nariz é sinal de controle de comportamento. O orgulho, o nariz empinado, a soberba, aquela pessoa que olha as outras por cima. E a limitação, o mau cheiro feito pelos nossos excrementos ou até pela nossa podridão. Vamos agora olhar quantas vezes aparece o termo nariz na Bíblia. Nariz, 9 vezes. Narinas, 16 vezes. Olfato, 1 vez. Um total de 26 vezes. E a gente sabe que a quantidade de vezes que aparece na Bíblia é de maior importância. O nariz não aparece muitas vezes, mas nem por isso tem menos importância. Porque os profetas fizeram o quê? Denunciaram as pessoas que queriam agradar o nariz de Deus com obras ruins, com dinheiro vindo da exploração e da corrupção, queimando holocaustos caros a Deus. Vamos agora continuar o nosso estudo vendo os significados teológicos da boca, tanto para Deus quanto para o homem. Significados teológicos da boca. Para a Bíblia, a boca compõe-se de lábios, línguas, dentes, o palato, e pela sua multifuncionalidade está ligado a muitos significados e símbolos, que vai desde o desprezo, mostrar a língua para alguém, até a mais alta apreciação, a aceitação, o sorriso verdadeiro. Então a boca ela consegue transmitir muita coisa. O sorriso, o beijo, o discurso correto e oportuno, o silêncio da boca fechada, a mudez, a maldição, o comer ou o fechar da boca. São todas coisas que podemos expressar pela nossa boca. E a vida começa com o choro, que é feito pela boca, que expressa as necessidades existenciais, fome, sede, medo e assim por diante. Na Bíblia, a boca é o órgão para falar positivamente, a bênção, falar bem,
ou falar negativamente, a maldição, falar mal. Bênção, falar bem. Maldição, falar mal. O comer, o vomitar, e nós vamos ver também a boca que sorri. Significado teológico da boca em Deus. Para a boca de Deus, somente duas coisas: dar a vida através do sopro e falar de felicidade. Lucas 6, de 21 a 25. Levantando os olhos para os discípulos, Jesus disse: Felizes de vocês, os pobres, porque o reino de vocês lhes pertence. Felizes de vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes de vocês que agora choram, porque hão de rir. Felizes de vocês se os homens os odeiam, e se os expulsam, os insultam e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho de Homem. Alegrem-se, nesse dia pulem de alegria. Aqui a gente vê claramente. Da boca de Deus é isso, gente. Ou a denúncia das coisas ruins, ou o anúncio de coisas boas. Muito mais o anúncio de coisas boas. Então, o sopro de vida dado por Deus, o ruá da vida, o falar bem e o denunciar. O falar mal nunca. E denunciar não é falar mal. Denunciar, gente, é falar bem. É você mostrar aquilo que está errado. E algumas pessoas, às vezes, precisam que se aponte os seus erros para que elas mudem. Os profetas anunciaram, denunciaram, e muitos mudaram de vida. Pelo anúncio, ou seja, pelo querer chegar até Deus, e pela denúncia. Então, da boca de Deus, somente isso. Da palavra de Deus, da boca de Deus que fala coisas boas, nós temos alimento. Vamos ver dois textos. Mateus 4,4. Mas Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8,3. Ele humilhou você e fez você sentir fome e o alimentou com maná que nem você nem seus antepassados conheciam. Tudo para mostrar a você que o homem não vive só de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que sai da boca de Javé. Ou seja, da boca de Deus só pode sair felicidade. Esse alimento que nos dá, não substitui o alimento material, temos que continuar a comer, mas que nos dá sustento, nos dá alegria, nos dá confiança, nos dá sentido da vida. Então, da boca de Deus, somente coisas boas, palavras boas. E a palavra proferida pela boca de Deus, ela é viva. Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto onde a alma e o espírito se encontram, até onde as juntas e as medulas se tocam. Ela sonda os sentimentos e pensamentos mais íntimos. Olha que lindo. Então, da boca de Deus, somente coisa boa. E a palavra de Deus? A palavra de Deus nos alimenta. Ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto onde a alma e o espírito se encontram, até onde as juntas e medulas se tocam. E ela sonda os sentimentos e pensamentos mais íntimos, o nosso coração. Então, a palavra de Deus, só coisa boa. Nunca nada para nos amedrontar. E Deus, para Ele falar, Deus não tem boca, Ele é espírito. Ele fala pela boca dos pequeninos. Salmo 8,3. Da boca de crianças e bebê tiraste um louvor contra os teus adversários para reprimir o inimigo e o vingador. Às vezes Deus fala pela boca dos pequenos. Às vezes Deus fala pela boca daqueles que a gente nem espera que Ele fale. Às vezes Deus fala pela boca da igreja, pela boca dos nossos bispos, do Papa, sabe? Dentro de uma igreja organizada, para cada um não sair vivendo a fé do seu jeito, do seu achismo. Então, Deus fala por diversas bocas, e às vezes até por nossa boca. Temos que colocar nossa boca a ser instrumento de Deus. E a palavra de Deus, ela nunca volta sem cumprir a missão dela. Como dela vem, ela cumpre a missão dela. Isaías 55:11. Assim acontece com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim sem efeito, sem ter realizado o que eu quero e sem ter cumprido com sucesso a missão para a qual eu a mandei. Gente, aqui é fantástico. A palavra de Deus não volta
sem cumprir a sua missão de paz, de amor, de uma vida melhor. Anunciando para todos que Deus é vida e denunciando para alguns que eles tiram a vida que Deus criou para todos. Então a palavra de Deus é como chuva que cai. Ela não volta sem fazer a sua missão. Que coisa linda! E assim nós terminamos o que os textos bíblicos falam sobre a palavra de Deus, sobre a boca de Deus. Essa boca de Deus que é maravilhoso. Tem muitos outros textos, claro que não podemos trabalhar todos aqui, senão ficaria muito longo. Mas é fantástico, através desses poucos textos, que resumem a essência da boca de Deus. Somente coisas boas e que nos dá vida, que nos faz pessoas melhores e que vem para cumprir a sua missão. Não volta sem cumprir a missão. Agora nós vamos olhar os significados teológicos da boca para o homem. Para o homem a principal função é falar, mas da boca só sai aquilo que está cheio o coração. Então vamos começar vendo isso daí. A boca por si só não é capaz de falar. Para o povo de Deus, o coração é que fazia isso. Hoje nós sabemos que é o cérebro, mas naquela época era o coração. Então a boca só fala daquilo que está cheio o coração. Lucas 6,45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Quem tem um coração bom vai falar coisas boas, bênção. Quem tem um coração mau vai falar maldições, coisas más. Que às vezes não é amaldiçoar o outro. Hoje tem muita gente que fala, tá profetizando errado. Não tem nada disso. Falar mal é falar mentiras, é fake news, é falar coisas que não levam à edificação da pessoa. Tudo isso é falar mal. Então quem tem mal vai falar mal. Quem tem coisas boas vai falar coisas boas. Porque a boca só fala do que está cheio o coração. Por si só ela não faz nada. Por isso que nós temos que falar de palavras que edificam em nome de Deus. Efésios 4:29. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, para que dê graça aos que a ouvem. A graça de Deus. Tá? Então não saia de vossa boca nada ruim. Para isso temos que cuidar do nosso coração. Porque a boca só vai falar aquilo que a gente tem. Aí quando a gente fala aquilo que é mentira. E a mentira tem perna curta. Principalmente diante de Deus. Falar mentiras. Usar a boca para falar mentiras. Vamos ver 2 textos. 1 João 1,6. Se dizemos que estamos em comunhão com Deus e, no entanto, andamos em trevas, somos mentirosos e não pomos em prática a verdade. 2 Reis 22,13. Enquanto isso, o mensageiro que tinha ido chamar Miqueias disse ao profeta: Veja bem, todos os profetas estão falando em favor do rei. Procure falar como eles e predizer o sucesso. Aqui nós temos 2 textos que falam que nossa boca não deve falar mentira. Por quê, gente? A mentira é contra Deus. Significa que o nosso coração está em mentira. O primeiro texto, se dizemos que estamos em comunhão com Deus e, no entanto, andamos em trevas, somos mentirosos e não pomos em prática a verdade. Ou seja, você não pode falar que está em comunhão com Deus e fazer coisas erradas. Quem faz coisa errada é porque não está com Deus. Quem anda falando mentira porque não tem Deus. Mesmo que esteja falando em nome de Deus. Não é de Deus verdadeiro. E o segundo texto, para nós termos uma ideia, o pessoal querendo que o profeta fale bem. Os profetas palacianos e os profetas de Deus. Aqui ele pede para um profeta de Deus agir como um profeta palaciano e predizer o sucesso do rei para que o rei fique calmo e tranquilo. Não, nada disso. O profeta fala a verdade em nome de Deus. E quando a nossa boca provoca brigas? Ai, meu Deus do céu, hein? Provérbios 18, versículos 6 e 8. Os lábios do insensato provocam brigas e a sua boca pede uma surra.
A boca do insensato provoca sua própria ruína, e os seus lábios são armadilhas para sua própria vida. As palavras do caluniador são guloseimas que descem até o fundo do ventre. Ou seja, a boca que nos leva à morte. Muito se fala, né, que o peixe morre pela boca, mas o bicho homem e o bicho mulher também, tá? Morrem pela boca, falando mentiras, deixando de falar as verdades, deixando de dar a desculpa, deixando de pedir a desculpa. Tudo isso é da nossa boca. Ela tem que externar isso daí, em gestos e concretudes também. Então, às vezes, provocamos brigas e as brigas vão nos levar à nossa própria ruína. E quando a boca, em vez de falar mentira, fala verdades, né? Isso é lindo. Salmo 34:13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Ou seja, fale a verdade. Guarde a tua língua de falar do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Ou seja, vamos falar a verdade. E quando for falar mentira? Lábios calados, que nós vamos ver daqui um pouco. A boca, ela também pode beijar. Pode cuspir nos outros, que é um sinal de desprezo, mas ela pode beijar. Então a Bíblia fala com muito carinho da boca que beija. E até de Judas, que beijou Jesus como gesto de reconhecimento para falar qual que era Jesus. Então, esse beijo gratuito, cheio de amor, é muito bonito. O pai ou a mãe que beija o filho, quando você encontra alguém querido e você o beija. O beijo dado no lava-pés, como gesto de pedido de desculpas. São todos gestos de beijo bonitos. Vejamos. Lucas 7:38. A mulher se colocou por trás, chorando aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhes os pés. Em seguida, os enxugava com os cabelos, cobria-os de beijo e os ungia com perfume. Aqui a mulher que beija os pés de Jesus. E os pés é a parte mais baixa. É onde está o pó, a sujeira, tudo aquilo que a gente anda vai pegando nos pés. Então beijar os pés é um sinal de humilhação. Quando você beija os pés de um rei é sinal de submissão total. O normal era beijar a mão, mas às vezes era exigido que se beijasse os pés em total submissão. A boca pode exprimir louvores. Salmo 8:3. Da boca de crianças e bebês tiraste um louvor contra os teus adversários para reprimir o inimigo e vir. A gente já viu esse texto agora há pouco que Deus fala pela boca de bebês para tirar um louvor. Então a boca sincera de crianças e bebês, porque esses não falam mentiras. E eu colocar a mão na boca? Eu queria falar a mão, coloquei a mão. Então, às vezes, é melhor colocar a mão na boca e não falar do que causar briga, do que difamar, do que fazer tantas coisas ruins. Jó 5:16. Estejam atentos e vocês ficarão espantados e colocarão a mão na boca. Esse espanto é justamente fazer e não falar nada, porque ia falar um monte de coisa que não era para ser falado. Maldição, falar mal. Bênção, falar bem. Maldição, falar mal. Então, usar a boca para falar mal, mentir. Então, vamos ver 3 textos. Êxodo 20:16. Não darás falso testemunho contra seu próximo. Provérbios 12:22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. 1 Reis 22:13. Enquanto isso, o mensageiro que tinha ido chamar Miquéia disse ao profeta: Veja bem, todos os profetas estão falando em favor do rei. Mentira. Procure falar como eles e predizer o sucesso. Esse texto nós já vimos. Agora, são textos que nos mostram que nós não devemos dar falso testemunho e que o Senhor odeia o lábio dos mentirosos. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Que de nossa boca saia sempre a verdade, para que nós possamos ser pessoas de Deus. No tempo de Jesus,
E um pouco antes tinha uma briga muito grande. Os judeus falavam assim: você pode comer alimentos impuros. E Jesus vai falar que o impuro é o que sai da boca do homem. As palavras que nós falamos como essas de mentira. E não o que entra. O que entra a gente vai comer e depois vai eliminar. Agora, as nossas palavras poderão ficar e causar grandes estragos. Mateus 15:11. Não é o que entra na boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso torna o homem impuro. Então aqui a gente vê muito claramente Jesus dando uma resposta àquelas pessoas daquele tempo. Não é o que entra, não. O que entra é alimento, gente. Mas o que vai acontecer é você vomitar, como nós vamos ver um pouco, você passar mal. Mas isso não é impureza, é um alimento estragado. O impuro é aquilo que a gente fala. Ele não é puro, não é de Deus. Deus, pureza. Impureza não é de Deus. O controle que nós devemos ter sobre a nossa boca para não fazer o pecado da gula. 2 textos. Primeiro, Coríntios 6, de 12 e 13. Posso fazer tudo o que quero? Sim, mas nem tudo me convém. Posso fazer tudo o que quero, mas não deixarei que nada me escravize. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Sim, mas Deus destruirá os dois. Ora, o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Provérbios 14, 19 e 21. Escute, meu filho, torne-se sábio e forme bem a sua mente. Não se junte aos beberrões, nem ande com os comilões, pois o beberrão e o comilão empobrece, e o dorminhoco se veste de trapos. Então aqui nós temos 2 textos para a gente ver como que essa questão é muito forte, de você ter o controle sobre a boca, tanto no comer quanto no falar. Falar menos e falar a verdade. E comer menos. Inclusive é bom, né, a gente fazer um regiminho assim e tal. Tô precisando, mas né, a gente tem que ter esse controle sobre a boca. É muito importante no que fala e no que come. Por isso que é importante às vezes fazermos o jejum, fazermos período de comer menos. O autocontrole. Quem não consegue se controlar na comida, às vezes também não se controla naquilo que fala. E o último significado teológico que a gente vai ver da boca é o vômito. Ou seja, você estornar aquilo que estava em você. Isso é muito específico. Hoje a gente sabe que o vômito é característica de doenças ou crises estomacais ou de algo que você comeu e não estava legal. São os problemas do estômago. E ele é muito nojento. Então nós vamos ver 2 textos que mostram muito sobre isso. Apocalipse 21:6. Porque é morto, nem frio nem quente, estou para vomitar você de minha boca. Levítico 18:28. Se vocês tornarem impura esta terra, será que ela não o irá vomitar como vomitou as nações que habitaram nela antes de vocês? Então aqui nós temos 2 textos que são fortes. O primeiro do Apocalipse. Porque és morno, nem frio nem quente. Ou seja, você nem é cristão de verdade, nem é não cristão. Você não é autêntico nem lá e nem cá. Estou para te vomitar da minha boca. Ou seja, você não entrará no céu comigo. Você vai ficar onde não é o céu. Onde não é o céu a gente chama de inferno. E aí é muito complicado. Nós precisamos ter uma posição definida. Ou a gente tem que estar do lado de lá ou do lado de cá. Firmes. Em cima do muro não dá. O morno também. Não é nem frio e nem quente. Não adianta. Vamos agora olhar um resumo dos significados teológicos da boca para Deus e para o homem. Deus. Somente coisas boas, bênção, felicidade. Da boca de Deus, somente coisa que alimenta. Sua palavra é viva e eficaz. Que ele fala pela boca dos pequeninos. E que sua palavra não volta sem cumprir a missão. Olha que coisa linda da boca de Deus. Só coisa boa. E a denúncia. A denúncia é coisa boa. E é uma palavra que alimenta, que é viva e eficaz. Que Deus fala pela boca dos pequenos, pela boca dos organizados, pela boca da igreja. E que a sua palavra não volta sem cumprir a missão. E do homem? É o órgão responsável pela fala. A boca fala do que está cheio o coração. Podemos falar em nome de Deus ou podemos falar mentiras e provocar brigas.
Falar verdades. É a boca que beija, que louva. A boca que se cala, quando a gente coloca a mão na boca. A boca que maldiz. A contaminação é pelo que sai da boca e não pelo que entra. O freio na boca que nós precisamos ter. O controle sobre a nossa boca. E a boca que vomita. Por não sermos nem quentes nem frios, mas mornos. A boca tem muitos significados teológicos. Você viu quanta coisa? Encheu a página. E vamos ver quantas vezes aparece na Bíblia. A boca aparece 369 vezes na Bíblia. Bocas, no plural, 4 vezes. Num total de 373 vezes. A gente pode ver quantas vezes que a boca aparece. Eu já disse que quanto mais vezes aparece, mais significado tem. Então a boca ela tem muito significado, é muito importante na Bíblia. Pelo esse total de vezes que aparece, são 373 vezes. Ou seja, a boca é algo do qual nós temos que prestar muita atenção. Na boca de Deus, que só fala coisas boas, e na nossa, que pode falar coisas mal, e que nós temos que evitar isso. Foi legal estar com vocês aqui e trabalhar mais essa parte. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ajude-nos a levar a Bíblia de forma simples e descomplicada para o maior número de pessoas. Nós queremos evangelizar, levar a palavra de Deus à frente. Sigamos juntos até o nosso próximo trabalho. Paz e bem a todos.